Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. A poucos dias de celebrarmos a festa do Espírito Santo, hoje, de alguma maneira, estamos a antecipar essa festa, porque a celebração do sacramento da confirmação é sempre a celebração da festa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a grande dádiva que o Senhor dá a cada um de nós, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, mas hoje de uma maneira particular àqueles que vão ser crismados. Por isso, para estarmos mais disponíveis interiormente para acolher este grande dom que o Senhor nos quer dar, reconheçamos a nossa condição de pecadores para celebrarmos dignamente esta festa. Oremos. Realizai, Senhor, a vossa promessa e enviai sobre nós o Espírito Santo,
para que nos torne perante o mundo testemunhas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura de Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão aí a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis sob o domínio da carne,
mas do Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito permanece vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também dará a vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Assim, irmãos, já não somos devedores à carne, para vivermos segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito fizerdes morrer das obras da carne, vivereis. Porque todos os que estão conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebestes um espírito de escravidão, para recair no temor, mas o espírito da adopção filial, pelo qual exclamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo dá testemunho em união com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo. Se sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Escutamos neste Evangelho que nos foi lido. Para que é que o Pai enviou Jesus? E por que é que Jesus nos quer enviar a cada um de nós? Para entendermos este desafio que o Senhor Jesus nos faz, primeiro, se calhar, precisamos interiorizar quem é o Espírito Santo
e o que é que Ele espera de cada um de nós. Não é fácil definir o Espírito Santo, mas se quiséssemos, em poucas palavras, dizer quem é o Espírito Santo ou o que é o Espírito Santo, teríamos de dizer, em primeiro lugar, que o Espírito Santo é o amor de Deus em nós. O Espírito Santo é o amor de Deus que habita no coração de cada pessoa. Poderíamos também dizer que o Espírito Santo é a força que vem de Deus para nos ajudar a fazermos o nosso caminho, a fazermos o nosso percurso. O Pai também enviou o Espírito Santo sobre Jesus e enviou o Espírito Santo para que Jesus realizasse uma missão. E qual foi a missão de Jesus? Há uma passagem da Bíblia que nos diz que Jesus passou no mundo fazendo o bem. Esta foi a grande característica da missão de Jesus. Passou no mundo fazendo o bem, ajudando as pessoas a encontrar um sentido para a sua existência e ajudando-as a encontrar razões para viver a sua própria vida. Ora, se o Espírito Santo é enviado sobre Jesus para que ele realize uma tarefa que o Pai lhe confiou, e essa tarefa foi realizar o bem, também hoje, ao querermos acolher o Espírito Santo no nosso coração, somos desafiados a passar no mundo fazendo o bem. Permiti, irmãos, que tenha uma palavra mais direta para estes jovens que se vão confirmar daqui a pouco. Todos vocês fizeram a catequese até hoje para receber o crisma. E, naturalmente, cada um de vocês teve as suas motivações, tem as suas motivações para celebrar este sacramento. Mas há uma motivação que é comum a nós todos. Há uma razão que é comum a nós todos, os que se vão crismar, os que já fomos crismados e outros que se venham a crismar. E essa razão é essencialmente esta. O Senhor Jesus desafiou-vos, é um desafio. O Senhor Jesus desafiou-vos a receber este sacramento. Porquê? Porque Ele acredita em vocês. Porque Ele acredita na vossa juventude. Porque Ele acredita na vossa alegria. Porque Ele acredita, e deixem-me usar esta palavra, na vossa genica. Na vossa força de renovar e de transformar o mundo em que nós vivemos. Tudo o que vem do Espírito Santo é sempre em ordem ao bem comum. O Espírito Santo nunca me vai dar nada a mim, nem a ninguém, que seja só para o nosso uso pessoal. Tudo o que vem do Espírito Santo é sempre em ordem ao bem comum. E o que é que vem do Espírito Santo na nossa vida? As nossas qualidades, os nossos dons, as nossas capacidades são dádivas, são expressões da presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós, os crentes, sabemos que em Deus nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então nós hoje não estamos aqui por acaso. Há uma razão de ser. E essa razão de ser é exatamente esta. O Senhor desafia-nos a passarmos no mundo fazendo o bem. Então, caros jovens, receber o Espírito Santo pelo sacramento da confirmação é aceitar este desafio de Jesus de querer passar no mundo fazendo o bem. Porque é isto que dá sentido à nossa existência. Façamos um pequenino exercício muito rápido. Nós, talvez, os mais velhos, vamos ter mais facilidade do que vocês, mas vocês também vão conseguir fazê-lo. Vamos olhar para trás na nossa vida e vamos ver até hoje quais foram os momentos mais felizes da nossa vida. E se nós quisermos ser honestos connosco próprios, vamos dar conta de que os momentos mais felizes da nossa vida até hoje foram aqueles momentos em que fomos úteis a alguém ou a alguma causa. Certo? Os momentos verdadeiramente felizes da nossa vida até hoje foram aqueles em que fomos úteis a alguém ou a alguma causa. O que é que isto significa? Que a nossa vida ganhou sentido quando nós estivemos abertos
ao outro, quando nós estivemos disponíveis para o outro, quando nós passamos o mundo fazendo o bem. Então, este é o grande dom do Senhor Jesus. Ele quer habitar-nos com o seu Espírito. Ouvimos na segunda leitura, somos filhos de Deus pelo Espírito Santo, logo somos herdeiros. O que é um herdeiro? É alguém que recebe alguma coisa gratuitamente, não é? Então a herança que Deus nos dá no seu Filho é a força do seu amor. E o amor só faz sentido quando nós o vivemos para o outro. Todos nós sabemos o que é o contrário do amor, não é? Quando eu vivo voltado só para mim mesmo, a que é que nós chamamos a isso? O egoísmo, não é? Vivemos voltados para nós próprios. E se nós queremos ser honestos connosco próprios, também damos conta que quando vivemos voltados para nós próprios, parece que somos felizes, mas na realidade não somos. Porque depois colocamos à procura de muitas coisas para saciar a nossa fome de felicidade. Porque reparem, todos nós andamos no mundo para ser felizes. Vocês querem ser felizes, não querem? Todos queremos. Mas esta felicidade constrói-se na medida em que nós nos doamos, na medida em que nós nos entregamos. Porque o amor é entrega, o amor é serviço. E por isso só faz sentido este acolhimento do dom do Espírito Santo se nós deixarmos que Ele tome conta da nossa vida, pegue naquilo que nós temos e somos e coloquemos ao serviço uns dos outros. Então dizia há bocadinho que tudo que o Espírito Santo nos dá é sempre em ordem ao bem comum. Então, desafio-vos, caros jovens, a que penseis hoje nisto. O que é que eu posso fazer pelo bem comum? Como é que eu posso passar no mundo construindo? Como é que eu posso passar no mundo realizando o bem? Vocês já ouviram falar, provavelmente, num santo, um moço, um jovem, que foi canonizado há pouco tempo, chamado, beatificado, ainda não foi canonizado, ia ser nas vésperas do Papa Francisco morrer, o Carlos Acutis. Já ouviram falar, não é? Ia ser canonizado nas vésperas do Papa Francisco morrer, provavelmente será em pouco pelo novo Papa. E uma das coisas da vida dele é esta, um dos ensinamentos que ele nos deixou foi exatamente este. Ele dirigia-se aos seus companheiros e a todos nós e dizia: não percam um minuto da vida. Procurem viver cada minuto da vossa vida o melhor possível. E então gostava também de vos deixar este desafio. Procurem viver cada minuto da vossa vida o melhor possível. E como estava a dizer, o que é que posso fazer para passar no mundo realizando o bem, para ajudar a construir? Cada um de vocês encontrará. Eu dou 2 ou 3 exemplos. Em relação à igreja, podem pertencer a um grupo coral, podem ajudar na catequese, podem visitar doentes, podem visitar velhinhos, tantas coisas que se pode fazer na igreja. Mas é só na comunidade que nós pomos a render, na comunidade eclesial, que nós pomos a render os dons do Espírito? Não. Zelando pelo meio ambiente, também é uma forma de trabalhar pelo bem comum. Participar nas associações da nossa comunidade, nas associações sociais da nossa comunidade, também é uma forma de construir, também é uma forma de colaborar. E tudo isto está dentro daquilo que é o desafio que o Espírito Santo pede a cada um de nós. E faz sentido, ligando à frase do Carlos Acutis: viver o melhor possível cada minuto da nossa vida. Porque reparem nisto, sem querer ser assustador, este minuto que acabou de passar agora não volta mais. Não volta mais. Se eu quiser refazer este minuto que acabou de passar agora, eu não consigo refazê-lo. Ele já passou à minha história, à história da minha vida. E fica para a minha história como eu o vivi agora. Quando eu vivo um minuto mal vivido, porque também vivo minutos mal vividos, eu já não o posso refazer. Ele fica a fazer parte da minha história como um minuto mal vivido, que não me ajudou a ser feliz, que não me ajudou a construir a minha vida. Então,
vamos ter sempre esta preocupação de viver cada minuto o melhor que a gente pode. Porque sempre que nós vivermos o melhor que nós podemos, nós estamos a construir a nossa felicidade. E quando nós construímos a nossa felicidade, colaboramos na felicidade dos outros. E isto o que é? É a salvação. Às vezes eu tenho dificuldade em explicar a vocês o que é a salvação. A salvação é a felicidade plena. É a verdadeira felicidade que o Senhor quer que nós participemos todos. Se o nosso Deus quisesse que nós fôssemos felizes só aqui e agora neste mundo, não era nosso amigo. O nosso Deus quer que a nossa felicidade seja um caminho constante, que nós vamos fazendo no dia a dia da nossa vida, desculpa a insistência, colocando ao serviço uns dos outros o que temos e somos. Aliás, como eu dizia no princípio da celebração, nós estamos a poucos dias da festa do Espírito Santo, dos nossos bodos, não é? Sabem o que é que significa a palavra bodo? Partilha. Partilha. O bodo é uma dádiva do Espírito Santo porque é partilha. Por isso, tudo o que vem do Espírito Santo é partilha. E por isso, caros jovens, vocês têm tanta riqueza aí no vosso coração. Vocês têm tanta riqueza na vossa mente. Colocai isso ao serviço da Igreja, ao serviço da sociedade onde vocês estão inseridos. Ajudai-vos uns aos outros a fazer este caminho. Um Papa aí mais para trás, que vocês já não conheceram, nós os mais velhos é que conhecemos, o Papa Paulo VI dizia, e o Papa João Paulo II também disse, que o grande apóstolo de um jovem era o outro jovem. Então, o Espírito Santo trouxe-vos aqui hoje para vos dar a sua força, para vos dar a sua vida, para vocês serem apóstolos junto dos outros jovens. E então faz sentido a frase do Evangelho. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O Pai enviou Jesus e Jesus hoje quer enviar cada um de vocês a realizar esta tarefa. Por isso, Ele, não sou eu, é Ele que vos vai dar o Espírito Santo, através da imposição das mãos e da unção. É Ele que vos vai dar o Espírito, porque Ele, como foi enviado pelo Pai para realizar o bem, quer enviar cada um de vocês a realizar o bem, a ser um sinal da presença do amor de Deus no mundo. Já me vou calar, mas não se esqueçam disto. Sempre que vocês amarem o outro, sempre que vocês ajudarem o outro a crescer, vocês estão a ser sinais visíveis do amor de Deus. E o Senhor dá-nos o seu Espírito Santo, o Senhor dá-nos os seus sacramentos, para que nós, apesar das nossas fragilidades, sejamos sinais visíveis do seu amor. O que é que isto quer dizer? Que a gente mostre com a nossa maneira de viver e a nossa maneira de estar que Deus ama todas as pessoas. Este que o Senhor Jesus vos pede hoje. Vocês mostrem ao mundo que Ele ama todos, a começar por vocês. E ama-nos independentemente da nossa condição, independentemente da nossa situação. Deus ama-nos sempre e quer que nós sejamos sinais desse amor. Por isso vamos continuar a nossa celebração. Vamos dar graças ao Senhor Jesus porque nos envia o seu Espírito, porque nos dá o dom do seu amor, da sua força. E vamos lhe pedir que Ele nos dê sempre a força e a coragem de pormos em prática, de pormos ao serviço dos outros aquilo que temos e somos. Pode ser? Assim seja. Caros jovens, o dom do Espírito Santo que ides receber vai marcar-vos com um sinal espiritual que vos tornará mais conformes com Cristo e mais perfeitamente membros da sua Igreja. O próprio Cristo, ungido pelo Espírito Santo no batismo que recebeu de João, foi enviado a realizar a obra do ministério de difundir sobre a terra o fogo do Espírito. Vós que já fostes batizados, ides receber agora a força do Espírito de Cristo, e sereis marcados na fronte com o sinal da sua cruz. Devereis, por isso, ser diante dos homens testemunhas da paixão e ressurreição, de tal modo que a vossa vida, como diz o apóstolo, espalhe por toda a parte
o bom odor de Cristo. O seu corpo místico é a Igreja, povo de Deus, e recebe dele os diversos dons que o Espírito Santo distribui a cada um para que este corpo vá crescendo na unidade e na caridade. Sede, pois, membros vivos da Igreja e guiados pelo Espírito Santo, procurai dedicar-vos ao serviço de todos os homens, como Cristo que veio não para ser servido, mas para servir. E agora, antes de receberdes o dom do Espírito Santo, recordai a fé que professastes no vosso batismo ou que os vossos pais e padrinhos professaram com toda a Igreja. Digam-me, pois, renunciais a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções? Sim. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai? Sim. Credes no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que hoje, pelo sacramento da confirmação, de modo singular vos é comunicado, como aos apóstolos no dia de Pentecostes? Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que sobre estes seus filhos adotivos, que pelo batismo renasceram para a vida eterna, derrama agora o Espírito Santo, que os fortaleça com a abundância dos seus dons e pela unção espiritual os torne imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo destes uma vida nova a estes vossos servos e os libertastes do pecado, enviai sobre eles o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de ciência e de piedade, e enchei-os do Espírito do vosso temor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Irmãos, façamos subir até Deus a nossa oração unânime, pois estamos unidos na mesma fé, esperança e caridade que nos vem do seu Espírito Santo, e digamos cheios de fé: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Oração dos fiéis. Por esses seus servos marcados com o crisma da salvação, para que, enraizados na fé e firmes na caridade, deem em todo o seu viver testemunho de Cristo. Oremos ao Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos pais e padrinhos, garantes da fé destes confirmados, para que não deixem de os ajudar, pela palavra e pelo exemplo, a seguir os passos de Cristo. Oremos ao Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Santa Igreja de Deus, com o Papa Leão XIV, nosso Bispo Dom Armando e todos os bispos da Igreja, para que, reunido no Espírito Santo, se dilate e cresça na unidade da fé, até à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo mundo inteiro, para que todos os homens que têm um só Criador e um só Pai se reconheçam como irmãos, sem distinção de raças nem de povos, e de coração sincero busquem o reino de Deus. Oremos ao Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que o Espírito Santo venha aos nossos corações, como desceu na manhã de Pentecostes, sobre os apóstolos reunidos com Maria, Mãe de Jesus. Oremos ao Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Senhor nosso Deus, que destes o Espírito Santo aos vossos apóstolos e por eles e pelos sucessores deles, quisestes que o mesmo Espírito fosse comunicado aos outros fiéis, escutai a nossa oração e continuai também agora no coração dos crentes a obra que o vosso amor realizou no princípio da pregação do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Futuro
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e que para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e que para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Orai, irmãos, para que o nosso e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, as oblações dos vossos servos, para que, transformados mais perfeitamente à imagem do vosso Filho, sejam cada vez mais por toda a vida suas testemunhas, participando no memorial da redenção, pela qual Ele nos mereceu o vosso Espírito. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, fonte de todos os bens, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, a nossa salvação, cantar a vossa glória. No batismo dais a vida nova aos crentes e os tornais participantes do mistério pascal do vosso Filho. Pela imposição das mãos e a unção real do crisma, vós os confirmais com o sinal do Espírito Santo. Assim, renovados à imagem de Cristo, ungidos pelo Espírito Santo e enviados para anunciar a boa nova da salvação, vós os fazeis participantes no banquete eucarístico e testemunhas da fé na Igreja e no mundo. Por isso, reunidos em assembleia festiva para celebrar os prodígios do novo Pentecostes, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos a vossa proclamamos a vossa fé.
agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos daqueles que fizestes renascer pelo batismo e que hoje confirmastes com o dom do Espírito Santo. Conservai neles a vossa graça. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, com São Francisco Xavier e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos realmente filhos de Deus, digamos com toda a confiança: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemos-nos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Leva a tua força.
Oremos. Amparai continuamente, Senhor, estes vossos fiéis que receberam a unção do Espírito Santo e foram alimentados à mesa de Cristo, vosso Filho, para que, vencendo todos os obstáculos, alegrem a vossa Igreja com a sua santidade e, por sua caridade e boas obras, façam crescer no mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome desta comunidade do Raminho e de todas as comunidades paroquiais aqui presentes, expresso a nossa profunda gratidão pela presença do cônego Padre Gregório Rocha, vigário-geral da nossa diocese, nesta nossa paróquia, para a celebração do Sacramento do Crisma. Foi uma grande alegria e bênção recebê-lo entre nós. Que a sua palavra, a sua fé e o seu testemunho toquem o coração destes jovens que hoje deram o seu sim à Igreja. Agradecemos a sua disponibilidade e pedimos que Deus o abençoe e o cumule de saúde, sabedoria e força para continuar a sua missão. Um muito obrigado. Agradecemos também a todos aqueles que tornaram possível esta celebração. Aos colegas sacerdotes aqui presentes que acompanham estes jovens, aos seus catequistas que os ajudaram a crescer na fé, às suas famílias e amigos, a quem ornamentou a Igreja para esta celebração, ao grupo coral que nos ajudou a rezar através do canto, aos acólitos, a todos aqueles que, através dos seus trabalhos e do seu empenho, permitiram que esta celebração fosse vivida com a unção e espiritualidade que merece. Que Deus a todos abençoe. De seguida, após a bênção, pedia que se juntassem os crismados, os catequistas e os sacerdotes para tirarmos uma fotografia de grupo. Não vou demorar muito, mas trago um recado do Sr. Bispo aos crismados. O Sr. Bispo pediu-me que vos felicitasse a todos, que vos desse os parabéns e que vos entregasse um abraço, desejando que vocês possam continuar a vossa vida a partir deste sacramento, testemunhando a presença de Jesus Cristo. Não podendo estar aqui, por estar fora da ilha, mas disse que estaria presente connosco, com a sua oração e em espírito, e por isso pedi que vos deixasse aqui a todos vós, crismados, um abraço. E então sim, vamos agora receber a bênção do Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Pai Todo-Poderoso, que vos fez renascer da água e do Espírito Santo como seus filhos adotivos e vos torne dignos do seu amor paterno. Amém. Abençoe-vos Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que prometeu à Igreja a assistência permanente do Espírito da Verdade e vos confirme na profissão da verdadeira fé. Amém. Abençoe-vos o Espírito Santo, que acendeu no coração dos discípulos o fogo do amor e vos conduza unidos e sem pecado às alegrias do reino de Deus. Amém. E a vós todos aqui presentes, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Jesus Cristo, nossa Páscoa, ressuscitou e hoje vive. Celebremos, pois, a sua festa, da alegria da fraternidade. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia.
sábado 19 de